Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos e te adoramos porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai, e não tem ninguém como o Senhor, não tem. Se tivesse, nós não estaríamos aqui. Mas como não tem, nós estamos aqui porque o Senhor é o máximo. Abençoa meus irmãos, meus amigos, aqueles que estarão através do Face, aqueles que estarão através da radioalfainternacional.com. Dá-nos graça, nos ajuda, abençoa a pastora Simone que está aqui, conseguiu despertar bem, e Senhor, que a tua palavra seja trazida de acordo com a tua vontade através desse seminário. Nós te damos graças por tudo e o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém, e glória a Deus. Amém. Bom, aqui está a pastora Simone, deixa eu abrir aqui deixa eu aqui, eu tenho que abrir uma tem que fechar. Ok. Cadê a pastora Simone agora? Ela ficou escondida, meu. Ela ficou escondida. Cadê ela? Eu vou abrir aqui e vou jogar aqui a imagem, mas ela fica escondida do meu jeito. Cadê você, meu? Mostrar chat. Não quero mostrar chat, eu quero... Bem, vamos lá. Vamos aqui. Eu vou catar ela aqui. Tá, agora eu entendi. Eu entendi. Vamos fazer assim. Eu vou desligar o seu coisa e te chamo de novo, aparece a pequenininha e eu te deixo, porque tá grande só. Eu desligo e te ligo. Peraí, já vou desligar e te ligar. Vamos lá. Aí aparece outra vez pra mim, ela pequenininha no quadradinho, né? E aí eu consigo deixar ela. Cadê ela? Vamos lá, pastora Simone. Vamos ver se você volta aí comigo. Só no pequeno. Não estou vendo você no pequeno. Que engraçado. Mas agora eu vou ter que deixar assim. Vamos ver o que acontece quando eu ponho você aqui. Olha lá, parece você grande lá. Mas... diminuiu. Pronto. Eu cliquei e diminuiu. Você ficou pequenininha. Menos mal. Menos mal. Vamos lá. Bom. Nós estamos aqui, né? Para trazermos o nosso seminário da quarta lição, seminário de missões, e eu vou pôr aqui para você, né? Aí está a pastora Simone. Bom dia, pastora Simone, bem-vindo, né, na sua casa. E agora estamos de volta. E vou dar a entrada aqui no nossa parte. Na semana passada eu falei sobre uma coisa muito interessante, que teve pessoas que até se assustou, creio, quando eu falei sobre o crack, né? O que é o crack? O crack é uma sigla, C-R-A-C, que quer dizer o quê? Crer neles, relacionar-se com eles, animá-los e confiar neles. Já falei sobre isso, está gravado. E hoje nós vamos estar falando outro ponto que é muito interessante, tá? Esse ponto que eu vou falar para vocês hoje, foi o crack da semana passada, e hoje eu vou estar falando sobre todo líder, ok? Presta bem atenção nisso. Todo líder pode encontrar uma desculpa para não dar-se aos líderes que o rodeiam, ok? Os grandes líderes sabem, tá? Os grandes líderes sabem que existem dificuldades e mesmo assim cuidam dos seus liderados. Ok? Isso é uma coisa que todo líder sabe. Todo líder sabe. Então não tem excusa, não tem desculpa, né? E é uma das coisas que os líderes precisam fazer. O que é? Cuidar dos seus liderados. Cuidar dos seus liderados. Uma das coisas importantes nessa parte que eu estou falando é que todo líder tem problema. Todo líder, tá? Todo líder tem problema. Não existe
Nenhum líder que não tenha problema, em qualquer área da vida, um líder tem problema. Agora, é muito importante o líder saber não compartilhar, que é em português. Compartilhar em português, compartilhar em espanhol. Compartilhar com os seus liderados os seus problemas. Dependendo da situação, sim. Se é para benefício do grupo, etc., então deve. Se não é, se é particular, a não ser que você tenha um liderado dentro que é muito amigo, que é companheiro, e você possa fazê-lo. Porque, do contrário, os seus problemas não trazem nenhum benefício para os liderados. As suas dificuldades, as suas necessidades, dependendo dela, não vai trazer benefício para o grupo que você lidera. Porque o líder tem a obrigação de cuidar dos seus liderados. Se você prestar atenção em Jesus, Jesus cuidava dos seus liderados. Cuidava até muito bem deles. Eles eram tudo cabeça dura, sim. Porque não eram convertidos, não entendiam o plano que Jesus veio à Terra para executar. Mas eles eram muito bem cuidados por Jesus. Ok? Isso é uma coisa importante. Mesmo que você tenha as suas dificuldades, as suas necessidades, você tenha alguma coisa que está sucedendo na sua vida, se não vai ser benefício para os teus liderados, não comente. Ah, então tem que vestir a roupa de super-homem? Pode ser até de Tarzan se quiser, mas não pode. Porque você vai trazer prejuízo para o seu grupo. Vai trazer desânimo. Vai trazer descrença. Desconfiança. Entendeu? Essa que é a verdade. E não adianta nós queremos fazer alguma coisa, ok? Que na verdade eles não vão resolver. E muito menos vão te ajudar. Não adianta. Ok? Então é muito importante que eu, que você, que nós saibamos como atuar nesse momento. Falou? É muito importante. Ou você dá vida para os seus liderados, ou você dá morte para eles. Morte de quê? De inspirações, de desejos, de força, de vontade, de luta. Se arrebenta com todo mundo. Jesus sabia que ele ia passar pela cruz. Mas ele só foi falar disso do meio para o final do seu ministério. Praticamente já mais para o final. E causou tremendo problema quando ele falou. Causou desânimo, tristeza. E era uma coisa real. Necessária. Então, toma muito cuidado, viu? Você que é líder, você que está liderando, toma muito cuidado. Vamos lá. Vamos falar sobre a última parte que a gente entra, porque foi longa. Vamos falar sobre 6 perguntas. Ok? 6 perguntas que se deve fazer antes de escolher um líder ao qual você gostaria de seguir. Eu vou fazer uma pergunta para a pastora Simone, que está comigo aqui, vocês estão vendo. Hã? Explica a pergunta aqui. Eu seguir ou da pessoa me seguir? Também os dois. Os dois, ok. 6 perguntas que se devem fazer, o que você deve fazer, o que se deve fazer, antes de escolher um líder ao qual você gostaria de seguir. Eu digo aí, no caso é você, mas você pensa que você é líder, e se as pessoas vão gostar do que eu vou falar aqui. Você tem algum líder, não estou falando de Jesus, não. Estou falando do ser humano, seja um homem, seja uma mulher. Você, por exemplo, que é pastor, é líder, você tem algum líder que você gostaria de seguir? Essa pessoa, seja ele, seja ela, é essa a pergunta. Porque vamos entrar nos pontos. Sim ou não? Pensou demais. Nossa. Hã? Sure, sim. Você tem? Ok.
Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me lembro que quando eu comecei o meu ministério, foi isso em 1992. Quanto tempo faz? Nós estamos em 2016. 24 anos, né? É isso? 92, 2002, 2012, é isso mesmo. 24 anos, né? De ministério pastoral, enfim. Eu me lembro quando eu comecei, eu gostava muito de um pastor chamado Samuel Dias, e porto-riquenho. Eu gostava da forma dele, como ele pregava, como ele fazia, a forma de ele pregar, eu gostava muito. E eu comecei a comprar os cassetes dele na época. E eu ouvia, mas não resultava igual. Mas é uma forma que você encontra para poder se encontrar. Ok? E o Senhor Jesus falou para mim como eu ia ser. Engraçado. Ele falou para mim. E eu sou o que ele falou que eu ia ser. Entendeu? Que tem pessoas que são muito eloquentes para falar e que bababá, e que isso, e que aquilo outro, né? Mas, na realidade, nem todo mundo é igual. Cada um tem uma maneira, um temperamento, uma personalidade diferente. Mas, nós temos que ter alguém que nós gostaríamos de ser, de seguir aquela pessoa. Não estou falando de Jesus, que Jesus é o sumo de tudo. Né? A pastora Simone disse que sim, mas eu não perguntei, nem vou perguntar quem. Né? Eu tinha esse negócio comigo. Hoje eu sinto falta dos homens de grande experiência, isso eu sinto. Para poder conversar, para poder perguntar, porque hoje é tudo cafezinho com leite, a maioria. Tudo cafezinho com leite. E sem pão e manteiga, só cafezinho com leite. Desculpa, essa é a minha visão, é o que eu vejo. Hoje é mais prosperidade, hoje é mais profetada, hoje é mais blá blá blá. Então, na verdade, eu estou muito longe de ter alguém que eu digo, olha, né? Porque todo pastor precisa de um pastor. Né? Todo pastor precisa de um pastor. Aí assim, a pastora Simone vai dizer, eu já encontrei o meu. Entendeu? Então, é assim que funciona. Vamos aqui, vamos às perguntas. Querem ver as perguntas? Vamos às perguntas. Primeira pergunta. Qual é? Primeira pergunta é essa. Um liderado merece ter a minha vida como modelo? Um liderado, um líder que está comigo, um liderado, ele merece ter a minha vida como modelo? Quer dizer, eu posso ser modelo para os meus liderados? Eu, by myself, eu. Eu vou dizer uma coisa para você, poucos podem fazer essa pergunta. Porque muitos hoje não sabem ser líderes. Não sabem ser líderes. Verdade. E eu já expliquei isso em 2 módulos que não estão gravados, eu vou ter que gravar. Liderar não é mandar. Ok? E liderar não é chefiar. Não. Porque existe uma diferença. Quando você lidera, você usa tudo que é divino. O amor, a paciência, a benevolência, a misericórdia, enfim. E quando você chefia, é porque tem alguém em cima de você mandando, então você vem dar as ordens sem pena, sem nó, e quer que execute e está acabado. E se a pessoa, por isso que quando você vai arrumar um emprego, eles pedem experiência, porque ela não é simplesmente você ir trabalhar, vai ter um chefe, e ele sabe o que tem que ser feito. Então aquela pessoa que foi contratada, ela já sabe o que tem que fazer. Então aí não tem dó. E quando se trata de liderança, você está fazendo crescer as pessoas.
Você pega pessoas cruas. Hello? Está me entendendo? Vou perguntar para a pastora Simone. Pastora Simone, quais foram as rádios que você já tinha feito antes de estar aqui conosco? Nenhuma. Pronto. Então eu jamais poderia exigir dela o que ela nunca tinha feito. A minha obrigação aqui, como líder dela, era ensiná-la. Por isso que tem emprego que você vai trabalhar e eles exigem experiência. E quando não exige, o líder que está lá, que seria o chefe, tem que saber ser líder aí, nesse momento. E muitos não sabem. Hello? Está me entendendo o que eu estou falando? Por isso que eu sempre falo que existe uma grande diferença entre liderar e chefiar. E ponto. Jesus não foi chefe. Jesus foi líder. E um grandíssimo líder. Por isso nós seguimos ele. Hello? Está me entendendo? Vamos lá. Agora é português. Eu serei igual àqueles a quem sigo. Há uma pergunta. Eu serei igual àqueles a quem sigo? Não quero ser exemplo com falhas na personalidade. Existe uma coisa tremenda dentro da liderança, que as pessoas se confundem. E você tem que ter o tato, que é um dos 5 sentidos, né? O tato, modo de dizer, né? É a sensibilidade para descobrir se o seu líder, que a pessoa que você está seguindo, ele tem defeito de personalidade ou se é somente debilidade. Hello? Está me entendendo o que eu estou falando? Você está me entendendo? Tem líderes que têm defeito de personalidade, que é diferente da debilidade. As debilidades se podem corrigir mais fáceis. Porém, defeitos de personalidade é muito mais difícil. Existem casos de deficiência na personalidade, de falha na personalidade, que tem que passar por psicólogos. Eles vão trabalhar com a sua mente, com a sua cabeça. Não, sério. Então, é uma das coisas que, por isso que a pergunta é essa: serei igual àqueles a quem sigo? Não quero ser exemplo de falhas na personalidade, porque existem falhas de personalidade. E eu já falei sobre isso, está gravado. Só você assistir os seminários que você vai ver. Os que estão gravados estão no YouTube. O primeiro e o segundo módulo ainda não foi gravado aqui no YouTube, como estou gravando agora, nem no Face. Vou ter que refazer quando I don't know. Não sei se em seguida, quando acabar o quarto, ou deixo para depois, não sei. Provavelmente faça, porque seria importante dar seguimento e acabar. Acabar o quarto, começar o primeiro e o segundo e pronto. Porque o terceiro e o quarto estão gravados, que seria esse. É uma boa pergunta. Vamos para a segunda pergunta. Um liderado, uma pessoa que eu lidero, tem a minha vida como modelo? Ai, meu pai. Está me entendendo? As pessoas que você lidera, eles têm a sua vida como modelo para eles? Hello? É um negócio sério. Né? Porque eu digo para vocês, eu não sou melhor que ninguém, não. Não, pelo contrário. Mas está difícil de você olhar para alguém hoje e dizer assim: olha, eu quero me parecer com aquela pessoa. Está meio difícil. Não vou dizer que não tem, mas está meio difícil. Você pode até encontrar uma pessoa que você vai dizer: não, eu quero seguir aquela pessoa e gostaria de ser igual àquela pessoa. No quê? Forma de ser e forma de atuar. Hello? Ok?
O apóstolo Paulo ele foi tão enfático, porque ele seguia, ele tinha Jesus como modelo para ele. O que ele disse? Ele teve a ousadia, coragem, capacidade e valor para dizer o que ele disse. Sejam meus imitadores, como sou de Cristo. Ele teve esse valor, essa capacidade, essa coragem de escrever e dizer isso. Olha, vocês imitem a mim, viu? Porque eu sou imitador de Cristo. O apóstolo Paulo falou isso. Hello? Hello? E aonde podemos ouvir alguém hoje que tem essa mesma fala e você dizer, não, dá para seguir? Tá raro, tá bem raro. Né? Você pode até encontrar, mas está bem raro. Está bem difícil. O que diz aqui? Esta pergunta é de credibilidade. Essa pessoa está dizendo, ó, aconteça o que acontecer, eu vou seguir os passos daquele a quem eu sigo. Porque ele é... Tem uma palavra que eu esqueci. Esqueci a palavra que falei em português. Eu até acho bonita essa palavra, mas eu esqueci. É digno, não sei o que lá. Esqueci. Esqueci o nome da palavra. Como é que se fala essa palavra? Se alguém souber, me fala. Esqueci. Uma palavra bonita, até eu acho bonita essa palavra. É digno, não sei o que lá. Então, nós temos que pensar nisso. Você está liderando, você está comandando. Será que as pessoas podem olhar para você como um modelo para a vida deles? Então essa pergunta é de credibilidade. É possível que seja a primeira pessoa em descobrir um líder que valha a pena seguir, mas não ocorre com frequência. Você pode até encontrar, mas isso não é assim, instalar no dedo, não. Não. Não é. Então nós temos que saber como vamos nos portar na frente das pessoas. Sabe o que acontece? Às vezes nós menosprezamos as pessoas. Menosprezamos. Fazemos com que elas se sintam inferior a qualquer um. Não somente a nós, líderes, a qualquer um. E isso você baixa a estima da pessoa, você abaixa o valor da pessoa, você abaixa o ânimo da pessoa, você abaixa tudo, da determinação da pessoa. Sendo que não é assim. Ok? Sendo que não é assim. Por isso, quando se trata de líder e modelo, tá difícil, porque hoje os líderes não lideram. Não. A ponto de eu ouvi recentemente uma irmã me contando que numa cidade aqui dos Estados Unidos, aqui, um pastor hispano foi estar preso, por quê? Porque ele estava abusando da sua própria filha, menor de idade, pequena. Aí eu pergunto, dá para seguir um cara desse? Meu Deus. Para nada, senão você vai cair na cadeia também. Então, nós temos que olhar bem o que nós queremos, como líderes e como liderados. Ok? E você tem esse direito para fazê-lo. O único que você não tem que fazer muita questão e nem muita coisa é seguir a Jesus, porque Jesus é perfeito. Você vai, segue ele de olho fechado que dá tudo certo. Sim, senhor. Esse não tem problema. Esse você não precisa pôr questão, você não precisa... Esse você fecha o olho e segue ele, porque ele é perfeito. Amém. Entendeu? E muitas vezes não queremos segui-lo. Não queremos segui-lo. A outra pergunta que diz: qual é a virtude, né? A virtude que motiva os outros a seguirem o modelo da minha vida? O que eu tenho de tão bom? São as virtudes. O que eu tenho de tão bom que motiva os outros a seguirem o modelo da minha vida? Estou falando de você. Ah, eu quero seguir a pastora Simone. Ela anda de burro de rabo. Entendeu? Entendeu? Um exemplo. Eu gosto do burro dela, do rabo do burro que ela anda.
Um exemplo. Não, eu gosto da pastora, quero seguir a pastora Simone, porque a pastora Simone é uma mulher determinada. Então, são pontos que as pessoas olham, e você tem que saber que as pessoas olham para você como líder, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, aonde quer que for que você é um líder, não importa o tamanho do grupo, as pessoas olham para você. Só isso. Existem homens que eu passo a vista hoje, eu digo, não quero nem sentar nem no banco da igreja desse que esse pastor está lá. Verdade, eu falo mesmo, não quero nem sentar no banco para ouvir. Quanto menos, muito menos seguir. Então são pontos que nós temos que olhar. Sabe por que eu gosto da liderança? E falo da liderança, porque além de eu estudar, né, não foi paraquedas assim caindo, não. Porque para mim a liderança é um espelho para a vida. Yeah. Porque a liderança não é humana. Como? Não está na Bíblia. Quem disse que não está na Bíblia? Eu vou dar, acabando o quarto, eu vou voltar para o primeiro e para o segundo para você ver que é bíblico. A liderança é coisa do céu. Não vou nem entrar aqui, porque senão você vai querer saber já, depois você vai. Não perca, eu vou voltar e vou dar, quando acabar o quarto, vou dar o primeiro e o segundo que não estão gravados. Então o que acontece? Ok? Aí que eu estou falando. Olha o que o irmão está falando aqui. Presta atenção. Olha aqui o que ele está dizendo aqui. O Kim Santiago. Eu não sei onde ele está, o irmão Kim aqui. Gostaria de saber a cidade que ele está. Ele está dizendo o seguinte aqui. Ele está dizendo assim. Aqui, ninguém tem apoio de nenhum líder. É só você e Jesus mesmo. Se você ficar doente e faltar na célula, por isso, a lei é te cortar fora. Aí. Tá aí. Pronto. Isso não é líder. Essas pessoas que esse irmão está falando, desculpa, irmão Kim, eles não são líderes, não sabem nem o que é ser líder. Jesus poderia ter usado a palavra, eu sou o vosso líder. Jesus não usou a palavra, eu sou o teu líder. Ok? Jesus colocou o contrário, ele disse, vocês são os meus liderados. Vocês são os meus discípulos. Liderados. Ele não sabe falar, Jesus ele nem precisou dizer que ele era líder. Ele falou, vocês são os meus liderados, vocês são os meus discípulos. E vocês façam o que eu vou estar mandando vocês fazerem. Só isso. Que era pregar o evangelho e curar os enfermos, enfim. E Jesus se preocupava com os seus liderados. Quando a sogra de Pedro ficou doente, o que ele fez? Mandou matar a sogra de Pedro. Não! Claro que não! Foi lá na casa e curou a sogra de Pedro. Pedro falou, Jesus, por que tu curou ela, Senhor? Entendeu? Não, estou brincando com vocês. Estou brincando. Mas Jesus foi lá. Okay? A necessidade. Irmão, irmão me fala um negócio desse, eu fico com vergonha. Falando sério. Porque, lamentável, o que está sucedendo. Ok? É lamentável. Lamentável isso. O líder tem que atender os seus liderados. Por isso, tem muitos pastores que não formam líderes. Homens parecidos com ele, não igual, porque não existe nenhum líder igual ao outro. Mas com a visão de liderar um rebanho. Olha, gente, se eu for falar aqui, eu não saio mais daqui hoje. O caso de Moisés. Ele tinha um rebanho de mais de 2 milhões de pessoas. E o seu sogro falou o que para ele? Sozinho você não pode fazer, meu. Você vai morrer. Então, nós temos que entender que nós temos que pôr líderes.
levantar homens e mulheres à altura para isso. Nós que somos líderes. Porque tem muitos líderes que são líderes e não sabem nem como fazer isso. Vocês têm que sentar num banco para aprender a ser líder. Mas o orgulho não permite. Porque vão levar tanta pancada na cara que vão ficar com vergonha. Que desmascara as pessoas. Oh, por favor. Você acha que eu sentado no banco do seminário que eu fazia lá no Havaí, eu não via homens? Ih, rapaz, olha fulano, olha ciclano, olha Bertano, olha aí. E você vê. E esses homens não querem passar por essa vergonha. Ok? Mas isso é verdade. Estou te falando, é verdade. O que mais? O que tem o meu modelo para me oferecer? E qual é a sua melhor virtude? O que ele de melhor faz? Ok? E o que ele tem para me oferecer? Hoje a gente observa, como o irmão acabou de falar aqui, eles não têm nada para oferecer. Porque eles não sabem ser líder. Não sabem. Não sabe atender um liderado dele, uma ovelha na igreja, ele não sabe. Não sabe ouvir a pessoa, não sabe discernir o problema da pessoa. É só pancada na pessoa. Então, nós estamos vendo coisa aqui séria. Muitos querem ser o quê? Olha a foto. Olha a foto. Eles querem ser o quê? Ser o artista. O bom da boca. O tal. Ok? Tem pastores que são pastores e eles fazem assim. Se chegam a ele troca a nomenclatura dele e diz, não, eu não sou evangelista. Na hora ele retruca, eu não sou. Sou pastor. Ô pastor, não, eu não sou pastor, eu sou apóstolo. Hoje estamos assim. Não, hoje eu não sou apóstolo, eu sou besta. Ô besta, eu sou bispo. Entendeu? É o que a gente ouve hoje. Então nós podemos observar que para seguir hoje um homem ou uma mulher de Deus é só pela graça. Porque muitos hoje não sabem nem liderar a eles mesmos. Nada. Isso aqui é verdade. Não sabem liderar a eles, não sabem o que é isso. A quarta é, o meu modelo produz outros líderes. O meu modelo, a pessoa que eu escolhi seguir como meu líder, ele produz outros líderes. Jesus produzia líderes. E Jesus disse para os discípulos, ó, vocês vão, batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse, se você quiser ser meu discípulo, me segue e faça o que eu te mando. O que eu te ordeno. Que a grande comissão foi uma ordenança, um mandamento. Então a gente olhando para Jesus, olhando hoje para os homens, a gente vê totalmente diferente. Homens hoje não produzem líderes. Muitos produzem cobras. Hello? Hello? Por que cobras? Porque eles depois vão atraí-los. Vão dar o bote. Como está acontecendo em muitos lugares. Porque não são líderes, são chefes. Chefe pisa, chefe machuca. O chefe ele tem que cumprir aquilo. Então ele não tem paciência nem para ensinar, ele não quer ensinar. Por isso é diferente. Mas eu vou dar o primeiro e primeiro modo, vocês vão ver a diferença de liderar e ser chefe. Então o meu modelo produz líderes. Você que está pela rádio está podendo assistir e ver o que eu estou colocando aí. A pastora Simão só está escrevendo, estou vendo, vou cobrar depois.
Ah, tem uma conta grande para me pagar mesmo. Bom, vamos aqui. A resposta está a esta pergunta me indicará se as propriedades da liderança perdão, casam com as minhas em relação à formação de novos líderes. Deixa eu explicar para você. Eu, inclusive, fiz aqui uma pergunta à pastora Simone, em quantas rádios ela já tinha trabalhado antes, fazendo o programa. Você está vendo ela comigo hoje, mas ela prega aqui. Ela disse nenhuma. Amanhã, suponhamos que ela vai para um lado, eu vou para outro, mas ficou plantada nela o rádio e o desejo. Ok? Se nós somos líderes e não levantamos outros líderes, nós não somos formadores de líderes. Nós formamos somente seguidores. E nesse meio existem muitas pessoas, não somente de qualidade, mas com capacidade de serem até melhor do que nós. Jesus nunca teve preocupação que os seus discípulos fossem melhor. Nunca. A ponto de ele dizer para eles, olha, vocês ainda vão fazer obras maiores do que eu fiz. E eu pergunto, Jesus esteve aqui numa rádio falando para o mundo por duas vias, Facebook e a radioalfainternacional.com? Não. Mas ele já sabia que ia ser assim. Então ele instruiu que nós fizéssemos outros, reproduzíssemos outros. Mas na verdade hoje os homens não reproduzem ninguém. Eles criam cobras. E a cobra é traiçoeira, é traiçoeira em português. Traiçoeira. A cobra vai te morder. E se você observar, os próprios discípulos, eles tinham muitas dificuldades em levantar outros obreiros. Mas quando encontravam, eles gastavam tempo. Sim. Formando, ensinando, aconselhando. E não são muitos. Porque é dom que Deus põe na pessoa para levantar outros líderes. Ser chefe não é dom. Ser chefe, você bota o cara lá, ele pega o chicote e desce nas pessoas. Vamos para frente. Vamos para o quinto. Pode ser reproduzido na minha vida. Pode ser reproduzido na minha vida a realidade do meu modelo na minha vida. O modelo que eu escolhi, eu posso ser igual a ele, igual a ela? Tem irmãos que estão orando na igreja, Senhor, tira esse homem daqui. Tira ele daqui, Senhor, manda outro. Estou falando sério. Não está orando para Jesus abençoar a obra, não está orando para Jesus dar crescimento. Não, está dizendo, Senhor, tira esse homem daqui. Manda outro, Senhor. Está me entendendo? Se não posso reproduzir o modelo na minha vida, o seu exemplo não me beneficiará. Melhor deixa ele de lado. Não olhe para ele. Não queira seguir a ele conforme ele faz. É verdade. Quer um exemplo? Eu quero que você me responda qual é o maior servo aqui. Nesse exato momento, qual é o maior servo aqui? Ninguém vai se arriscar a falar. Hã? Aqui? É? Qual é o maior servo aqui?
Sou eu. O maior servo aqui sou eu. Porque quem está servindo? Eu. Então vocês são mais importantes do que eu agora. Por quê? Porque se vocês não estivessem aí, eu não ia estar aqui. Ia falar para quem? Para as paredes? Não. O pastor acha que ele é o tal. No culto ele pensa que ele é o infalível. Não é não. Tem muitos aí que acham que se ele não tiver, a igreja acaba. Ao contrário, acaba nada. Manda o pastor fazer o culto sem ninguém. Vai ter culto? Não. Então o mais importante é o povo. Os liderados. Gente, o negócio é tão simples de enxergar e ver. Imagina, se vocês não estão aí assistindo, estaria eu aqui falando para quem? Então o maior servo aqui sou eu. Jesus deu esse exemplo de serviço. Ele lavou os pés dos discípulos para provar que o maior sempre será o menor. E se estiver servindo principalmente, ele é o menor mesmo. Hello? Vou te dar um outro exemplo. Você chega com a sua família no restaurante, senta lá à volta da mesa, não em cima da mesa, senta à volta da mesa. Tem uns que falam senta na mesa. Não, senta à volta da mesa. Você chegou, está com fome, você fica desesperado que o garçom venha. Fica até bravo. Ele não vem logo. Né, pastor Simão? Então, eu sei como é que é. Então o que acontece? Chega aquele homem com uma simplicidade, com um paninho no braço. Se é um restaurante mais ou menos, vai te cumprimentar. Aí eu te faço a pergunta agora. Quem é o mais importante? Você ou ele? Ha! Nós somos os mais importantes. Não somos. Ele é o mais importante. Ele é o mais importante para nós. Nós somos o mais importante para o dono do restaurante. Porque ele vai poder mostrar o serviço dele para o patrão e para nós. E vai nos servir. Hello! Hello! Para o patrão dele, nós somos os mais importantes. E ele tem que dar o melhor serviço no atendimento. Na verdade, ele é o mais importante. Porque se ele não nos atender, não vamos comer nada. Vamos embora. O estômago vazio. E a pastora Simone quebrando os pratos, os copos e tudo indo embora. Vocês estão me entendendo? As colocações são diferentes. Ah, eu sou pastor. Qual é a minha obrigação? Atender o povo. E o povo tem chorado, sofrido, gemido, porque muitos não querem saber deles. Só querem o dinheiro deles. Eu tenho ouvido. Eu tenho atendido pessoas aqui, gente. Eu tenho atendido pelo telefone, pelo Facebook, me procuram. Em situações de casamento, e etc, 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 etc. E eu conversei com a irmã, ela falou para mim, pastor, não está difícil as igrejas aqui. Você não consegue falar com o pastor. Tem que marcar consulta com o pastor. E é uma consulta de 2 minutos. Eles não tem tempo para te ouvir. Ok, se o pastor não tem tempo, forma obreiros. Capacita-os para dar atendimento ao povo. Por isso que eu falo, ser líder não é fácil. Ser chefe é. Você atropela, passa por cima, pisa, mata. Mas ser líder não é fácil. É o que Jesus disse. Chorar com os que choram. Rir com os que riem. Isso é ser líder. O chefe, ele passa por cima. Manda bala, passa, não quer saber. Você aqui não serve, você aqui é problema, é melhor você ir embora, vai embora. Como estava dizendo o irmão aí, como estava dizendo o nosso irmão ali.
Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então nós não podemos querer ser uma coisa se nós não sabemos ser. É difícil. Não queira ser aquilo que você não aprendeu a ser. Você vai atropelar, você vai fazer. Muita gente quer cargo na igreja, quer cargo, mas não sabe como fazer. E por isso tem essas brigas que a gente ouve aí. Irmãs se batendo, se pegando, se mordendo. Gente saindo da igreja. Tudo por quê? Não tem liderança. Não sabem. Nunca foram ensinados. Ok? Então, vamos para o último ponto desse assunto, que está quente. Mas antes disso diz assim: encontre modelos apropriados, mas lute para melhorar. Não julgue demasiadamente rápido que uma virtude não pode ser reproduzida. Uma virtude pode ser reproduzida. Mas para que você se adapte a isso, você tem que, às vezes, até fazer muitas mudanças em você mesmo. E uma das coisas que ninguém gosta de fazer é de mudar. Eu sou o que sou, nasci assim. Ok, mas você tem que mudar. Precisa mudar. Se nós não mudamos, nós não entramos no céu. Eu saí do pecado. Ah, então agora eu vou ser crente no pecado? Não. Você tem que procurar ser santo. Fugir do pecado. Isso é mudança. Transformação. Precisa ser transformado. Não simplesmente mudado. Você saiu de uma situação para outra, mas aí tem que passar pela transformação. Não ser mais, não fazer mais o que se fazia antes. Isso é ser transformado. O que é que não acontece hoje em muitos crentes. Eles não são transformados, eles são mudados. Saíram de uma situação para outra e de repente eles voltam para onde eles estavam. Porque eles não foram transformados. Então a coisa é séria, gente. O negócio de liderança não é brincadeira, não. As pessoas pensam que é passar pão com manteiga, mas não é, não. Não é, não. Eu vou fazer um negócio aqui que eu observei antes. Eu vou tirar a imagem, porque eu estava conversando com a minha filha ontem, e eu vou tirar essa sombra, que é engraçado. Eu lutando com isso, eu aprendi a tirar a sombra. A minha filha não conseguiu tirar a sombra. Eu, procurando aqui, eu achei sozinho. Aí eu falei para ela: filha, eu achei. Ela: é mesmo, pai? Eu falei: é. Eu estava trabalhando aqui, eu falei: não é possível. E agora eu encontrei, eu tirei a sombra. Pronto, creio que era só essa que estava com sombra. É, minha filha, a gente aprende, né? E vamos para o último ponto. O último ponto diz assim, o sexto: se eu posso reproduzir na minha vida a virtude do meu modelo, que passos devo seguir para desenvolver e demonstrá-lo? Se eu posso reproduzir na minha vida a virtude do meu modelo, que passos devo seguir para desenvolver e demonstrá-lo? Vamos aqui. Bom, você deve desenvolver um plano de ação. Ok? Esse modelo que você encontrou serve. Então você vai ter que agora, você vai ter que trabalhar em um plano de ação. Você vai ter que atuar a teu favor, em cima daquilo que é benéfico para você. Porque se você se limita somente em responder as perguntas e não implementa um plano para desenvolver essas virtudes em você, o que está fazendo é simplesmente um exercício intelectual. Você pensou, mas não fez. Pensou, mas não atuou. Pensou, mas não agiu. Se o teu líder, que você quer ser modelo, é um cara atuante,
um cara pronto, um cara que tem respostas, um cara que tem decisões, um cara que sabe, e você só fica na sombra, só com perguntas, melhor, só faz a pergunta, mas não atua, não faz, só intelectual, você não muda. Vai ser aquele liderado com vontade de ser grande, mas sempre será pequeno. Sempre com medo. E vou te dizer uma coisa. Perguntar não ofende. Não. Eu pergunto. Pergunto, com certeza que eu pergunto. Eu chego para a pessoa e falo, eu quero te fazer uma pergunta. Posso? Quando eu falo posso fazer uma pergunta, posso é porque algo forte vem. Quando eu faço esse tipo de pergunta é porque eu vou falar algo forte. E a pessoa fala, pode falar. Eu falo, então tá bom, se você posso falar, então eu vou falar. Se a pessoa falar não, ok, não vou falar. Então é muito importante isso que eu estou te falando, viu? Por isso que a gente vê hoje muita gente sofrendo. Muitas pessoas sofrendo com seus chamados líderes. São chamados de líderes, que na verdade não é. Mas eu louvo a Deus, sabe, poder estar aqui passando para você umas pequenas informações sobre isso. Porque se não for assim, nós não vamos ter líderes para amanhã. Comecem nas crianças, adolescentes, jovens. Eu converso muito com meu neto. Quando eu saio com ele, principalmente ele tem 12 anos. Eu nunca chamo ele de burro. Nunca digo que ele não tem capacidade. Ao contrário. Eu falo, rapaz, você é um cara inteligente. Eu fico admirado de ver que você é inteligente. Mas eu quero ver tudo isso em prática. Ao contrário. Eu motivo o cara. Eu desperto o cara. Hã? Agora vai mal na escola porque tu é burro. Está errado. Não tem burro. Vai ver que o camarada está com preguiça. Foi o que aconteceu com meu neto. Meu neto foi para uma classe especial na escola. É Advance, a classe que ele foi. Só que no meio do caminho ele já estava naufragando. É porque ele era burro? Não. Estava com má vontade. E nós caímos em cima dele. Sabe falando o quê? Rapaz, você é um cara inteligente, rapaz. Olha a classe que você está. Você não é uma classe para qualquer um. Aí ele começou a se esforçar. Passou. Nós temos que aprender a utilizar isso na família, na escola, na igreja, no trabalho, porque é parte da nossa vida. Se a gente quer ser pessoas quistas, como diz no português, o que é quisto? Ser quisto. Ser querido ou querida. Temos que servir as pessoas e atendê-las. Amém? Vamos orar. Acabou o tempo? Vamos orar. E a semana que vem, nós vamos falar outro ponto. Tem um outro pedacinho aqui. Acabei de colocar. Diz assim, o modelo que escolhemos de maneira pessoal pode ser acessível ou não. Quer dizer, se escolher uma pessoa que pode ser fácil ou não. Acessível. Alguns são figuras nacionais, tais como um presidente. Ou podem ser personagens históricos. O caso de Napoleão Bonaparte e outros. Né? Com certeza nos podem beneficiar, mas não de maneira que façamos um guia pessoal. Não. Aí se torna um ídolo. O único líder pessoal que você tem que ter na sua vida, esse chama-se Jesus. Mais ninguém. Você pode ter referências de homens e de mulheres que você admira, porque tem grandes homens, tem grandes mulheres. Tem. Mas não ser seu guia pessoal. Não. Seu guia pessoal é só um. Jesus Cristo. Que é esse que vai te levar para o céu. Aqui você pega instruções com essas pessoas e vai fazer o teu trabalho como líder. Amém? E terá sucesso. Do contrário, naufraga. E para a próxima semana, olha só. Pautas
para as relações de direções. Ok? Pautas para relações de direções. Vai ser o que vamos estar falando a próxima semana. Ok? É isso que vamos estar falando a próxima semana. Vamos orar, agradecer a Deus e vamos encerrar aqui essa parte de hoje e voltaremos, se Jesus não voltar, nos der saúde e vida, próxima semana, segunda-feira. Paizinho Santo, Pai querido, nós te adoramos, nós te bendizemos porque o Senhor é Deus e o Senhor é o nosso Pai. Sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Abençoa meus irmãos, Pai. Ajuda-os, o Senhor sabe as necessidades. Tem misericórdia de nós, Pai, e que venhamos ser bons líderes e honrar o Teu nome na nossa vida. Abençoa cada um dos meus irmãos que estão conosco. Abençoa a pastora Simone, ajuda ela. E dá vitória, Pai, pois nós te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém, amém? E glória a Deus.